Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 17 de novembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Na palavra de hoje, temos Jesus narrando uma linda história. Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava à beira do caminho pedindo esmolas. E o cego, ao ouvir falar que Jesus estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Essa frase é usada várias vezes na Bíblia. A palavra misericórdia, muitas vezes, não é traduzida corretamente, porque, na verdade, misericórdia é a necessidade de se aproximar, de experimentar o amor de Deus. E este deve ser o clamor de todo ser humano. Por isso, na celebração da Santa Missa, no momento do ato penitencial, dizemos 3 vezes: Senhor, tende misericórdia, tende piedade de nós. Então, ao ver o cego gritar, as pessoas começaram a reprimi-lo, tentando impedi-lo de falar. E muitas vezes acontece isso conosco. Não somos oprimidos pelos demônios, mas pelas pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus parou ao ouvi-lo e mandou seus discípulos buscarem o cego. Jesus está sempre nos ouvindo. Então, as pessoas, ao ver que Jesus mandou buscar o cego, dizem a ele: Você é um cara de sorte. Mesmo que elas diziam isso de maneira sarcástica, mas disseram: Jesus está te chamando. Mesmo que diante do cego as pessoas tenham ficado com inveja, ele jogou o manto e cegamente correu em direção à voz de Jesus. E o Senhor não começou logo a rezar pela cura, mas lhe fez uma pergunta: Que queres que eu faça por ti? Nos evangelhos, há 3 casos que aparece essa pergunta. Que queres que eu faça por ti? Jesus faz essa pergunta porque ele quer que a pessoa reflita o que realmente é a necessidade do seu coração. Essa pergunta faz com que o cego pense, e talvez ele tenha pensado mesmo que Jesus pudesse dar-lhe uma visão além do normal, uma visão emocional, uma visão espiritual, quem sabe? E quando ele respondeu para Jesus: Que eu veja, Jesus afirma: Enxerga, pois, de novo.
a tua fé te salvou? Porque Jesus veio curar os cegos, mas este não é o fim. E o Evangelho continua: Jesus veio para fazer algo mais importante do que aquela cura. Veja, depois de ser curado, o ex-cego passou a seguir Jesus. Então, Deus deu a ele a visão não somente para ver a natureza, seus familiares e seus amigos, mas para ver a Deus. E ele põe-se prontamente a segui-lo rumo a Jerusalém. Mas, então, o Evangelho de hoje nos ensina que nós precisamos nos lembrar que Jesus fez tudo pensando em nós. Existe na história de hoje uma verdade histórica, que é o fato de que Jesus curou o cego em Jericó, mas também uma verdade espiritual, que é salvífica para todos nós, quando percebemos que Jesus, com este milagre, quis mostrar que nós também somos cegos. E por que ele diz isso? Porque nós somos parte do povo que anda nas trevas, e Jesus é aquele que vem nos trazer a luz da fé. E o primeiro ato do cego, ao saber que Jesus está de passagem, é chamar nosso Senhor, clamando por piedade. As pessoas muitas vezes se aproximam de Jesus de uma forma um tanto imatura, indo à igreja para obter milagres, favores e resolver problemas. Por mais que essa fé pareça interesseira, ela não é de todo ruim, porque é a isca que Deus utiliza para nos atrair a Ele. E ao tentarmos resolver os nossos problemas, pequenos ou grandes, por meio da oração, aprendemos a pedir com insistência, como a viúva do Evangelho que escutamos recentemente. E Jesus, ao ouvir a oração, manda o cego aproximar-se, o qual prontamente lhe obedece. Devemos agir do mesmo modo quando nos aproximamos da palavra de Deus e obedecemos aos mandamentos, começamos a mudar de vida. E então, ao escutar a ordem de nosso Senhor, tornamos nossa fé mais vigorosa. E o cego do Evangelho fez exatamente isso. Ele professa a sua fé confiando no poder de Jesus. E por isso que ele é curado. Então, esse é o caminho que nós devemos seguir. Aproximarmos-nos de Jesus, rezar constantemente e pedir fé a todo momento, a fim de que ela seja cada vez mais firme, à medida que formos meditando a palavra de Deus, e nós, assim, sejamos capazes de dar o salto para a santidade.